Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui, todos atenderam ao nosso convite que fizemos assim com bastante carinho, né? E principalmente que bom que Priscila atendeu o nosso convite, porque esse é o segundo evento que nós fazemos, mas pretendemos fazer muitos. O intuito é justamente divulgar os trabalhos, as pesquisas que são feitas pelos professores da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Então hoje, meu nome é Diana e é com muito prazer que eu apresento Fátima Priscila Morella Edra. Ela é professora dos cursos de Turismo e Hotelaria da UF e, dentre suas pesquisas, publicou a tese Federalismo e Turismo no Brasil, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Ela foi fruto de um doutorado internacional em ciência política. A Priscila também é mestre em Engenharia de Transportes pela UFRJ e tem desenvolvido excelentes trabalhos em cicloturismo para a faculdade e para a cidade de Niterói. É, sem dúvida, um motivo de muita felicidade e orgulho ter a Priscila na FTH. Falar de política parece cada vez mais urgente, principalmente no nosso cenário de hoje, né? Mas é necessário que essa nossa conversa seja embasada por um estudo sério e amplo, como esse estudo que a Priscila fez. Então, nas suas pegadas, a gente pode compreender que política se faz todos os dias e que é preciso conhecimento e astúcia para entender essa teia de interesses que é muito complexa, né, Priscila? Por isso tudo é muito importante para todos nós que a Priscila esteja aqui no Diálogos hoje. Seja bem-vinda, Priscila. E a gente vai começar perguntando como é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. Quero agradecer à faculdade, às professoras, por terem proporcionado esse momento. E respondendo, então, dando início e respondendo essa pergunta, né, como surgiu, é muito interessante. Porque nós, na academia, a gente está sempre sendo cobrado, faz parte da nossa vida, está sempre ampliando nossos horizontes. Então, você faz a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado, e existia uma necessidade de eu entrar num doutorado. E surgiu uma oportunidade de realizar um doutorado internacional na área de ciência política. Então, como eu vinha desde o meu começo da área profissional, trabalhando com transportes, eu vi ali uma oportunidade de desenvolver um tema sobre transportes dentro da ciência política. E comecei a pensar sobre transporte aquaviário. A agenda política, como foi o desenvolvimento da agenda política de transporte aquaviário no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí passei 2 anos estudando e fui para uma qualificação. E lá na qualificação, que é o momento em que os professores dizem, tá ok, pode continuar, falaram assim para mim, olha, você pode continuar, mas esquece a transporte aquaviário, tá bom? Você faz o seguinte, que tal você estudar os partidos políticos no Rio de Janeiro e comparar com São Paulo? Eu recebi aquilo com um momento, assim, com uma alegria por continuar estudando, fazendo doutorado, e com uma profunda tristeza e desespero. Como é que eu ia fazer aquilo? Ainda mais São Paulo, que eu nem conheço muito, né? Eu pensando. E aí, durante a pesquisa sobre transporte aquaviário, a Embaratur, na época, ela ficava no Rio. E como a gente teve o período do Rio ser capital, muitas questões ainda serem resolvidas aqui, para esse primeiro momento onde eu trabalhava transporte aquaviário, eu tive que estudar muito a política do Rio. E aí eu acabei que eu gostei muito desse tema. Então, eu fiz uma contraproposta. Falei, olha só, em vez de comparar, eu posso estudar, então, os partidos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu tive um professor que me acompanhou e até comentou, poxa, isso aí que você quer é uma coligação, são as coligações partidárias. Vamos trabalhar o federalismo, não é? Então tá, vamos ver o que isso vai dar. E aí eu realmente gostei do tema e saiu Federalismo e Turismo no Brasil, com estudos de casos sobre a cidade do Rio de Janeiro, e que eu tive que, para chegar na cidade, estudar um pouquinho também dos governos estaduais e suas relações com o governo federal.
Ô, Priscila, você começa falando já que teve alguma confusão entre o nome do estado e do município, porque os dois são Rio de Janeiro. Como é que é isso? Então, ao longo da pesquisa, eu comecei a observar que a gente tinha uma percepção da cidade do Rio de Janeiro, uma percepção de Rio no exterior. E aí que essa percepção ela foi mudando em função de notícias que eram colocadas para o exterior. E aí, quando eu fui estudar as notícias, era muito engraçado, porque chacina em Nova Iguaçu, lá no exterior aparecia chacina no Rio. E no turismo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ao longo da história, ela é a vitrine do Brasil. Então, colocar Rio significa Brasil. Como é que eu vou separar estado do Rio ou município do Rio? Não existe isso na comunicação. É Rio. Então, eu comecei a observar isso. E aí, isso ficou mais profundo porque foi interessante. Dentro do estudo, eu acabei chegando na época de Copa do Mundo. E aí, na Copa do Mundo, que ocorreu na África, um tempo antes tinha acontecido alguma coisa que eu agora não recordo, em Angola. E aí, um dos motivos que levou um número menor de pessoas a ir para a Copa foi exatamente essa notícia internacional, porque lá fora, Angola e a África do Sul, onde era a Copa, era o mesmo lugar. E aí eu comecei, então, a fazer essa relação. Bem, cidade e estado lá fora é tudo Rio. Então, toda notícia negativa do estado, lá fora vai como Rio e acaba sendo uma fotografia da cidade turística Rio de Janeiro. A gente depois vai falar mais sobre a imagem do Rio, mas agora vamos voltar um pouquinho. O que é voto útil e voto informado, Priscila? Então, antes de eu chegar exatamente nessas coligações do Rio, né, dessas coligações partidárias e como isso desenvolveu no Rio, eu tive que me aprofundar um pouco na política pública, né, como é esse processo, como as coisas acontecem. E aí eu tive que entrar em alguns termos técnicos, entender como acontece. E eu cheguei nessa questão de voto útil e voto partidário. O voto útil, talvez alguns aqui até conheçam, é voto útil e voto informado, né? O voto útil, acho que já ouviram falar, talvez, é quando a gente quer votar num candidato, não porque a gente acredita nele, mas porque a gente quer derrubar o outro. Então, eu cresci escutando meus pais falarem assim, eu perguntava, vai votar em quem? Não, eu vou votar no fulano, porque eu não quero que o Beltrano ganhe. Então, ele tem força para derrubar o fulano, o Beltrano, né? Então, isso é o voto útil, que hoje, na verdade, a gente não está tendo mais essa percepção. Isso eu acho que está caindo um pouco de desuso. A gente está mais acreditando no candidato do que pensando no voto útil. E o voto informado, aí é uma questão que, pelo menos para mim, foi uma surpresa e que hoje, em função do que está acontecendo nas manchetes, a gente pode até entender, que é a gente conhecer quem financia o candidato. Porque o candidato, o político, o governante, ele teria, ou quem está no poder deveria representar, ser o representante daqueles que votam nele. Só que a gente tem uma outra questão, que é a questão de quem financia a minha campanha. Então, o voto informado seria a gente saber quem é o financiador da campanha para entender quem realmente aquele candidato que chegou ao poder vai representar enquanto estiver lá. Que é o que a gente está vendo hoje quando a gente vê os escândalos, onde aquela empresa tem benefício, aquela empresa foi a financiadora da campanha. E a última que a gente escutou foi uma empresa que não financiava a campanha de um partido, mas de vários partidos, porque independente de quem ganhasse, ela queria ser financiada. Então não é acreditar numa ideologia, não é acreditar num representante, mas eu preciso me favorecer. Isso é o voto informado, que nós talvez não esteja tão próximo da população, da nossa sociedade, por não ter uma cultura, que eu acho que isso está mudando bastante recentemente, mas da minha geração, talvez, não fosse uma geração tão informada politicamente. Falando em interesses partidários,
quais são as implicações da falta de regras rígidas à fidelidade partidária? Acho que está todo mundo querendo saber isso, né? Vocês devem estar assim, né? A Diana está fazendo um monte de pergunta política e é sobre federalismo e turismo. Mas, como eu falei, eu precisava entender essa teia, né, para conseguir entender as políticas de turismo. Então, a gente teve um momento de... O livro, né, a pesquisa, ela foi baseada no período pós-ditatorial. Então, o objetivo era pegar os prefeitos dos municípios e, a partir deles, entender qual foi a política desenvolvida por eles, como eram as coligações dele, como era a relação deles com o governador, com o prefeito, e entender como é que isso afetava na cidade, politicamente, do ponto de vista do turismo. Só que aí eu entrei numa questão que é entender a formação dos partidos. Hoje, eu não tenho certeza, mas nós temos entre 28 ou 34 partidos. Isso está oscilando. Na época da ditadura, nós tínhamos 2 partidos. Quando nós passamos a ter a democracia, isso foi aberto. Qual era o objetivo? Termos o maior número de partidos, que esses partidos fossem representantes de uma determinada ideologia. Acreditava-se que, no primeiro momento, nós teríamos um crescimento de partidos, mas que, com o tempo, isso ia diminuir. Por quê? Porque os 2 partidos menores iam se juntar numa mesma ideologia, então a gente ia chegar a uns 6 partidos, talvez. Um número razoável. O que tem acontecido? A ditadura já acabou há muito tempo, né? Há décadas. E a gente, cada dia mais, tem mais partidos. E aí, quando a gente tem um inchaço de partidos, para que esses partidos alcancem o poder, que é o objetivo de todos eles, eles precisam ter forças. E uma da forma deles terem força para ganhar uma eleição é se unindo. E aí, quando você começa a ter a coligação, que aí é o que a gente chama da coligação, de vários partidos juntos, quando tem todos esses partidos unidos, a gente acaba perdendo uma ideologia do partido. Então, hoje, eu vou dar exemplo dos partidos principais, mas não é uma questão, hipoteticamente, tá, gente? Não é que isso acontece. Tá, a gente sempre considerou PDT, PT de um lado, então tá, PMDB do outro. Hoje a gente tem PT e PMDB. Como é que isso funciona? Se a gente pegar os partidos pequenos, uma hora eles estão de um lado, o que seria de um lado na percepção, e outra hora de outro. Então você perde essa ideologia. E aí a gente chega num problema, que é um problema que a nossa eleição hoje, ela é considerada... Nós temos uma república federalista, democrática e multipartidária. Até o momento que eu estudei, era o único exemplo do mundo. Nós temos federalismo bipartidário, federalismo que não é exatamente uma democracia, mas nessa tríade, federalismo, democrático e multipartidário, Brasil é o único exemplo. E ainda assim as pessoas pensam assim, mas aqui é loucura. Não. O nosso tipo de eleição, a forma como acontece o processo, como é feita a elegibilidade, isso tudo é exemplo internacional. Existem muitos países que ficam querendo estudar o Brasil. Só que a gente tem leis para isso, regras sérias. Só que a gente está o problema que aconteceu que ninguém esperava é exatamente essa diversidade de partidos, e que hoje, quando você tem essa diversidade, você pode votar não quem era da época do Brizola, você tinha, né? Brizola na cabeça. Não sei se quem aqui votou no Brizola, né? Na época, ou lembra dessa época. Então, por que era Brizola na cabeça? Era a primeira campanha, a primeira eleição após a ditadura.
você tinha que votar num grupo fechado, então você tinha que votar em todo mundo do PDT, governador, senador. Na época, o Rio não entrou como município porque ele era estratégico, então não teve prefeito naquela época aqui, mas os deputados todos tinham que ser do mesmo partido. Isso não é bom, porque senão todos vão apoiar aquilo e você não vai ter oposição dentro das câmaras de decisão. Só que hoje nós temos muitos partidos e ninguém consegue falar a mesma língua, porque você não tem mais a ideologia, você tem a troca de favores. E aí foi uma situação que as nossas regras não esperavam que acontecesse, porque a previsão era: depois de alguns anos, os partidos vão se reduzir em número. E aí tem uma regra que diz assim, para um partido novo ser aberto, um novo partido, para ter direito em horário de televisão, etc., esse novo partido ele precisa ter um número mínimo de pessoas, não para ele ser aberto, mas ele para passar a ter direitos de eleição, etc. Então, não se esperava que os partidos novos já começariam com um número muito superior do que a lei exigia. Então, a gente hoje tem muitos partidos com um número infindável de pessoas ligadas a esses partidos que podem ser eleitos e a regra não sabe o que faz, né? Então, esse está sendo o problema. Você tem que negociar muito tempo e toda vez é uma nova negociação, porque, inclusive, existe os rachas dentro do próprio partido, que eu sou o partido líder, né? Estou à frente do governo e tenho uma coligação com o partido que você é. Só que o outro do seu partido não concorda com essa coligação, com essa parceria. Então, dentro do seu partido, vai ter uma oposição à minha diretriz. Então, a gente tem a oposição do opositor e a oposição dentro do próprio partido. Vamos mudar de assunto, então, para a imagem das mulheres, né? Sempre foi uma coisa que incomodou todas nós brasileiras, a imagem das mulheres lá fora. Mas parece que isso foi uma política de governo, né, Priscila? Como é que foi isso e quando é que esse foco muda? Então, no pós-guerra, né, um pouco depois, a gente começa a ter também turbina-jato, a gente começa a ter um novo design de aeronaves, e isso faz com que as pessoas comecem a viajar mais e para lugares mais distantes. Então, não só Brasil, como países da América Latina, quando a gente vai fazer um estudo sobre início de suas políticas, ou que as pessoas falam sobre quando começaram os organismos de turismo, eles surgem mais ou menos sempre na mesma década. Se eu estiver errada, pode falar, tá, professora Valéria? Ela também estudou isso. E ela acontece de... Eles começam a se estruturar para trazer a demanda internacional, tá? Principalmente vindos de Europa, Estados Unidos, os países europeus, Estados Unidos. E aí, a gente tinha uma questão de quanto mais turistas, melhor, né? Resumidamente isso. Então, vamos anunciar o Brasil como? Teve uma campanha que foi para a Espanha, que era assim, Brasil é um regalo. Brasil é muito barato. E o que eles divulgavam? Os 3 S's. Sol, sexo e mar. Porque em inglês, essas palavras começam com S, né? E aí, praia de Copacabana, cartões postais com a mulher deitada na praia com 3, 5 mulheres com o bumbum delas à mostra. E aí foi um período que o Brasil ficou conhecido. Por que Brasil? Voltando, né? A imagem do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro. Então ficou conhecido como um local de mulheres. O que você mais perguntou? E quando isso muda? Então, mudar especificamente, é claro que a gente já teve várias campanhas para que isso fosse mudado. Hoje você não pode mais ter esse tipo de cartão postal, mas a gente tem outras questões que aconteceram. Então, uma coisa é falar do Rio, mas nós tivemos, na década de 90, o incremento, uma mudança que fez com que vários aeroportos no Nordeste se tornassem aeroportos internacionais. E aí, ir para o Nordeste é mais barato do que vir para o Rio, quem vem da Europa. E a política contra a exploração sexual, por exemplo, lá é diferente daqui.
Então, embora aqui a gente já tenha um resultado mais positivo, lá nós não temos. Tá? A gente continua tendo voo charter para lá, com homens para fazer exploração sexual. E por que exploração sexual? Porque existem países que você tem o turismo sexual, que isso é legalizado. Então, você está lá e o guia pode te oferecer. Você quer fazer, você tem carteira assinada. Isso não acontece no Brasil. Se mudou, então, eu acho que algumas medidas realmente têm mudado isso no Brasil. Mas mudar especificamente seria uma alteração para quê? Hoje, eu fico muito preocupada com a nossa imagem lá fora. Porque a imagem pode ser saída um pouco das mulheres, mas ela está muito relacionada às favelas e ao funk. Então, eu não tenho estudo, não saberia dizer até que ponto houve uma substituição, houve uma adição de uma outra imagem, né? A gente teve a abertura das Olimpíadas e isso foi colocado na abertura das Olimpíadas. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que existem os traços culturais que às vezes devem ser valorizados. Mas eu tenho um receio de até que ponto isso está sendo conduzido de uma maneira correta. As pessoas às vezes comentam, né, do medo de virar zoológico de gente, né, as favelas. Mas vamos falar de uma coisa mais amorosa, falar de pessoas brasileiros que realmente deveriam ser motivo de grande orgulho para a gente, como Darcy Ribeiro, né? A Priscila cita, por exemplo, um discurso do Brizola, em que reflete muito as ideias do Darcy Ribeiro, e que, aliás, eram apoiadas pelo Niemeyer, todo niteroiense tem um grande carinho por ele, né? E que diz assim: nenhum humano pode ser feliz enquanto existirem crianças abandonadas. De que forma essa filosofia de vida transfigura-se na política e pode se refletir no turismo? Brizola, ele vai assumir o governo, ele vai ganhar uma eleição com o slogan Brizola na cabeça, ele vai assumir o governo do estado do Rio de Janeiro, vai ser o primeiro governo eleito pelo povo após a ditadura. E aí, as pessoas falam sobre... Por favor, queridos, não estou aqui defendendo ou criticando, tá? São dados que eu peguei na pesquisa. Então, assim, o Darcy Ribeiro tinha um trabalho, uma filosofia sobre educação, que até hoje, se a gente pensar hoje nas escolas da manhã, elas tentam reproduzir isso. Mas existem outros dados políticos que mostram assim como foi utilizado e alterado essa filosofia, não de uma maneira tão adequada, que fez até com que não fosse para frente, não vingasse. Mas em relação ao turismo, o que acontece? Uma coisa foi a política da educação, que foi muito falada nessa época, e outra coisa foi a política você utilizou um termo, qual foi o termo que você utilizou do cidadão, da sociedade? Nenhum ser humano pode ser feliz enquanto existirem crianças abandonadas, né? Essa foi a ideia para as escolas. Mas junto a isso tinha a ideia de que o pobre, ele tem direitos também. E na ditadura ele foi tolhido em muitas circunstâncias. Então, para ele, o espaço, as comunidades que se formaram, as favelas se formaram, porque as pessoas de mais baixa renda não tinham como viver próximo aos grandes centros, em função de custos, etc. Então, as favelas se formaram para que cidadãos de renda menor pudessem estar próximo de seus trabalhos. Então, ele dizia que é o seguinte: olha, eu não posso entrar com força policial ali, porque ali não está o mal. Ali existem pessoas do bem e que, por algum momento na vida social, ela foi segregada. E aí as pessoas começaram a criticar isso, porque a polícia não podia entrar nessas comunidades. E aí começaram a surgir a força do tráfico. Mas tem uma outra questão que a gente não pode esquecer. Nós vínhamos de um período ditatorial de grande força. Nenhum governo que assumisse naquele momento poderia, em nenhum momento,
tentar usar a força para alguma situação. Porque senão ele estaria reproduzindo um período de grande força e que o povo tinha eleito aquela pessoa para que aquilo não existisse mais. Então, as pessoas falam que, porque ele tirou da... Não, eu particularmente, a partir das pesquisas, eu imagino que qualquer pessoa que tivesse sumido naquele momento, ela tiraria daquelas favelas a força policial. Tá? Porque não era só dali, era de qualquer cidade. Só que isso gerou um outro problema. Por quê? Que aí eu vou chegar no turismo. Porque existia uma rixa muito grande entre Brizola e o Roberto Marinho. E aí, essa rixa fazia com que a forma, além de ter um problema do Brizola com o presidente na época, então existia uma forma, uma articulação para denegrir a imagem de Brizola. E como denegria? Denegrindo a cidade do Rio de Janeiro. Embora ele fosse o governador do estado, a cidade do Rio representava o governo. E como a cidade, na época, era considerada uma cidade que tinha importância para a segurança nacional, o prefeito não tinha sido eleito pelo povo, mas tinha sido indicado por ele. Então, indiretamente, ou... indiretamente no papel e efetivamente diretamente, era ele que governava a cidade do Rio também. Tá? Então, o prefeito fazia aquilo que era definido pelo governador. E aí, então, qual foi a decisão? Olha, a gente quer atingir Brizola. Como a gente vai atingir? Jogar notícias na mídia contra o Rio de Janeiro. E aí, na mesma época, a gente tem o Sarney como presidente, uma crise econômica instalada no país e o calote do Brasil, a dívida internacional. E aí existe o poder da mídia internacional interessada em denegrir a imagem do Brasil por causa do calote. E aí a mídia internacional vai fazer o quê? Utilizar a rixa entre a Globo e o Brizola, pegar todas as imagens, né, as matérias que denigrem a imagem da cidade no Brasil e vai jogar essa imagem lá fora. Então, nesse momento, a gente tem um problema para a cidade do Rio de Janeiro, turisticamente, que foi feita por uma guerra política. E aí tem uma outra questão, porque os prefeitos na época, o governador, etc., a gente não tinha tantos dados sobre turismo no Brasil mesmo, e embora existissem alguns atores, alguns agentes, não atores, alguns agentes que tivessem interesse em desenvolver o turismo, nós não tínhamos um ideal político, uma diretriz política para desenvolver o turismo. E aí não tinha como ter uma reação ao que estava acontecendo. Falando nisso, você cita que as coligações partidárias são apontadas como uma das razões, né, do resultado das eleições em geral. Você poderia explicar melhor como é que isso acontece? Então, quanto maior a coligação, maior é a possibilidade de ter um resultado. Na pesquisa que eu fiz, eu tinha que analisar os governos, as eleições municipais, estaduais e federais. E foi impressionante. Todos os eleitos, eles estavam baseados na maior coligação. Maior coligação, maior número de partidos envolvidos, né? Foi muita pretensão concorrer à sede das Olimpíadas em 2004? Então, as pessoas acham, na época tinha quem quis concorrer, né? Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas. Lembrando que a cidade do Rio concorreu 3 vezes para sediar Olimpíadas. Sempre tinha como líder, né, o governo, o César Maia. E as pessoas falavam que ele era maluco. Eu, particularmente, não acho que ele era maluco, nesse sentido. Eu acho que ele pegou uma cidade que estava completamente deteriorada. E que nem os próprios cariocas, na época, acreditavam na sua cidade. Porque as mídias influenciavam a percepção deles sobre a sua cidade. Então, eles mesmos não estavam assim, Rio, aqui não tem nada de bom. Então, ele precisava mudar a percepção das pessoas. Eu creio
que ao colocar a cidade como candidata, que ele sabia que a resposta ia ser negativa, sabe? Eu acho que em nenhum momento se acreditou que ia conseguir ganhar. Mas, até receber a resposta negativa, isso gerou um outro momento para a cidade e para os seus cidadãos, de acreditar na cidade, de começar a ver a cidade com outro foco. Ele começou a fazer obras na cidade também. Então, eu acho que isso fazia parte da estratégia de tornar, mudar a visibilidade da cidade. Não exatamente lá para fora, mas primeiramente para os seus cidadãos. Então, assim, se era algo que eu acho que era loucura dele, não. Eu acho que ele foi extremamente estrategista. Priscila, em 2010, acho que agora todo mundo vai lembrar, né? O prefeito Eduardo Paes enfrentou a violência com as UPPs. E o Rio sofreu alguns dias de terror. Você ressalta que, ao fim, houve hasteamento das bandeiras na parte mais alta das favelas. Você pode relembrar para nós o que aconteceu e o que essas bandeiras representam para o turismo? Então, eu falei sobre a imagem do Brasil lá fora, de segurança, na época do governo do Brizola, como governador, e aí teve Saturnino como prefeito, teve Marcelo Alencar. Nós tivemos outros prefeitos já sem o Brizola, mas esse problema da imagem, segurança, ela não foi apagada. E aí, os prefeitos que vieram em seguida, assim como os governadores que vieram em seguida, eles não compartilhavam dos mesmos ideais. Então, é possível que às vezes você tenha prefeitos e governadores de partidos diferentes, mas que eles trabalhem em conjunto, visando um bem comum. E isso não aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Toda vez que nós tínhamos um prefeito, ele não se dava com o governador. E aí a gente tem uma questão que é a segurança pública não é responsabilidade nem competência do prefeito, do Poder Executivo Municipal. Ela é responsabilidade do Poder Executivo estadual. Então, por mais que um prefeito estivesse realizando ações para mudar a imagem, a segurança pública não cabia a ele. E, de certa forma, como esses governantes, os seus partidos, não estavam trabalhando em conjunto, não ajudar na segurança era uma faca, era você não quer compartilhar comigo? Me espera, né? Então, precisa de segurança pública? Talvez eu vá dar. E o que aconteceu? Como a gente não consegue essa sintonia, a gente vai perdurando, passa todos os anos, campanha para a Olimpíada, e a segurança pública continua com problema. O Eduardo Paes foi o primeiro prefeito da época democrática que tinha parceria com o governador e com o presidente, com os partidos líderes, tá? Ele foi o primeiro. É até interessante, porque assim, antigamente você tinha aquele líder, né, aquele político que sempre estava relacionado àquele partido. Então você associava o partido ao nome daquele político. Hoje isso não existe mais. Tem um ou outro, mas, por exemplo, o Eduardo Paes, ele vem de uma nova geração. A geração que, quando ele chegou a prefeito, ele já tinha passado por 5 partidos. Ele tinha trabalhado com César Maia, ele tinha trabalhado com Brizola, como estudante ainda. Então, assim, ele foi trocando de partido porque existia necessidade de alcançar o poder. E aí, ele vai para o partido que vai dar apoio a ele na eleição. E aí aquela questão de você consegue se eleger se tiver maior apoio. Ele está num partido que ou é o mesmo ou é coligado com o partido governador e, respectivamente, com o partido do presidente. E aí é a primeira vez que se consegue tratar a segurança pública em conjunto. Então, a UPP, por exemplo, eu até falo isso, ela, na verdade, ela não surgiu no governo do Sérgio Cabral. Não foi uma ideia do Sérgio Cabral.
A UPP tinha um outro nome, eu não me recordo agora, mas foi uma ideia na época que o Antony Garotinho, ele era governador. E a ideia dele, até vi esse dia no documentário falando, era a força policial reassumia o Estado, não a força policial, o Estado reassumia o espaço das comunidades. Só que com o tempo que se via que estava pacificado, que tinha melhorado a convivência ali, essa força policial, ela ia deixando. Por quê? Porque se eu creio que aquele local ali é um local de seres, de pessoas, que elas estão ali por uma necessidade econômica, financeira, social, por uma segregação em algum momento, eu não tenho que ter minha força policial ali, porque isso é falar assim, ó, você é ladrão e tudo. Então, eles entravam com a força policial para prover um espaço para aquele cidadão ali e depois iam saindo. E aí, o que acontecia é que aquele espaço deixava de ser do Estado de novo. Então, a UPP, ela foi uma mudança em como tinha sido feito no governo anterior, porque eles detectaram um problema e tinha que mudar. E aí você consegue fazer isso, o Eduardo Paes foi beneficiado, mas também a gente não pode esquecer que nós ganhamos a sede das Olimpíadas. Então isso precisava ser feito, porque nós teríamos Jornada Mundial da Juventude, nós teríamos a Copa do Mundo, Jogos militares, né? E finalizaria com as Olimpíadas. Então, não me perguntem também qual seria o modelo mais correto hoje, porque a gente está vendo que também tem um problema agora, né? Mas eu não estudei, só estudei até quando as OPPs deram certo, tá bom? Você ressalta também o aumento com gasto com publicidade no Rio de Janeiro. Isso foi apenas uma prática eleitoreira ou melhorou a imagem da cidade, independente do nome do prefeito? Tá, então, César Maia, ele tinha uma política estratégica, mas não investia em publicidade. O Eduardo Paes, ele resolveu investir em publicidade. Existem diversas linhas, né? Pessoas que não concordam, que não podem fazer isso com dinheiro público. Mas eu também vejo de outro lado. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas ele conseguiu ter uma política de fazer parceria para ter a segurança na cidade, né? Ele já estava, então, de certa forma, o Rio tinha conseguido receber as Olimpíadas. Ele sabia do histórico que o Rio tinha de visibilidade lá fora. A imagem Rio continuava lá fora em função do Estado, não pode se pensar só na cidade. E eu acho que era uma necessidade. Olha, queremos mudar, vou adotar como estratégia, pagar publicidade. Ele gastou muito dinheiro com publicidade. Mas foi na gestão dele que a gente teve o Cristo como eleito como uma das 7 maravilhas. A gente teve várias revistas internacionais publicando que a cidade do Rio de Janeiro era um dos destinos mais interessantes de se visitar, ganhava prêmios. Então, assim, eu não fui até que ponto as reportagens ou as matérias que ele pagou realmente tiveram influência. Mas, com certeza, e a gente também não pode esquecer que aí, paralelo a isso, ele tinha parceria com Lula, e o Lula lá fora, quando era presidente, ganhou diversos prêmios. Então, essa parceria dele com Lula favorecia o turismo no Rio também, porque a imagem do Rio era favorecida também, né? No livro tem uma imagem que, para mim, foi muito interessante. Você vê, que foi divulgado em todos os jornais, né? É a foto do presidente, do governador e do prefeito com a bandeira do Brasil. Antes disso, do Paes estar no poder, nunca, no momento democrático, se teve parceria entre município, Estado e o federal, né? Mesmo na época da ditadura. Porque aí, na época da ditadura, a gente tinha uma questão de política que o presidente sempre era de Minas ou São Paulo, nunca do Rio, então tinha uma briga do Rio também. Eu não me aprofundei nisso, mas eu acabei lendo sobre isso. Então, assim, era uma imagem que nunca se tinha visto. Muitas vezes pensamos que os projetos não vão para frente por falta de recursos. Mas eu lendo o livro da Priscila, vi que a realidade é diferente, né? Então você pode explicar um pouco isso? Na pesquisa me chocou muito um resultado que eu achei que foi. Abrem-se diversos editais para propostas de turismo. Então, abre-se um edital a nível federal, os municípios podem colocar uma proposta e aí vem um recurso.
O, o governo que menos recebeu recurso por meio de edital foi o governo de Eduardo Paes. Por quê? Inclusive, ele até teve alguns editais aprovados, projetos aprovados em alguns editais. O dinheiro foi recebido pela cidade e como aquele projeto não foi realizado, ele devolveu o dinheiro. Ele, que eu digo, o governo que ele estava à frente. Por quê? Porque como ele tinha parceria, ele tinha outras formas de conseguir verba para o que ele queria. E aí, o governo do César Maia foi o governo que mais recebeu verba por meio de edital. Por quê? Porque ele tinha deputados que apoiavam ele, tinha vereadores que o apoiavam. Então, toda vez que tinha um edital, esses vereadores, deputados, submetiam a proposta e ele conseguia verba para o Rio. Então, de todo o período que se teve editais para o Rio, eu percebi que, quando você tem parceria, não precisa submeter nada a edital, você consegue a parceria, a verba. Quando você não tem, você tem que se submeter aos editais. Mas tem um lado ruim. Quando você tem um edital, você tem uma proposta, um projeto, você tem um compromisso. Quando você não submete uma proposta a um edital, você faz o que você quer, com o dinheiro que você receber. Você entrevistou eleitores também, né, Priscila? E qual foi a apreciação deles em relação ao Rio? Tem alguns que responderam meus questionários que estão aqui. A resposta, o que eu fui fazer? Eu tinha verificado o seguinte, a minha intenção não era dizer um governo foi bom ou um governo foi ruim. Não foi isso. Eu queria entender de que forma a coligação entre os partidos influenciava. E aí, depois de eu ter feito toda uma pesquisa e ter chegado a algumas conclusões, eu resolvi ter dados que me indicassem se aquilo batia com o que eu imaginava. Então, eu lancei lancei um formulário para que pessoas pudessem responder. As pessoas tinham que ser residentes do Rio de Janeiro ou estarem morando no Rio, e estarem votando, ou terem residido em tempos passados e terem vivenciado a época de Saturnino, a época do Marcelo Alencar, né, como prefeito, a época do Conde, que substituiu o César Maia. Não tem muitos prefeitos, porque se a gente pensar, o César Maia teve 3 governos. O Marcelo Alencar teve 2. Então, a gente não teve muita mudança. E o meu objetivo era, assim, eu vi algumas, ao longo do trabalho, da parte escrita, né? Tinha algumas pesquisas como se a pessoa se identifica com aquele líder político, se ela vota na pessoa, se ela vota no partido. Bem, no final, eu observei, assim, alguns itens que eu observei. Todas as pessoas viram que o pior partido, o pior governo foi de Saturnino Braga. E aí, por quê? Porque Saturnino Braga, ele foi posto no governo quase que por facilitação do Brizola. No meio do governo dele, ele brigou com o Brizola. Na época, a Câmara tinha vários deputados, vereadores que apoiavam o Brizola, e eles fizeram frente contra o governo de Saturnino. Então, na época, a gente teve salários atrasados, não se tinha. A prefeitura faliu. Faliu por questões políticas. Tá? Existia de onde tirar verba, mas ninguém queria autorizar porque era uma pressão política. E aí foi interessante, porque quando eu fui comparar, o outro governo que as pessoas acharam tão ruim, parecido quanto, foi o terceiro do César Maia. E aí por quê? Porque já era o terceiro governo. Então, já estava desgastada aquela política, aquela estratégia, e ele não tinha mais como se reeleger, e etc. Um outro dado qual foi os governos que mais motivaram as pessoas? Ou as pessoas acabaram avaliando como um bom governo? Os governos que fizeram obras em transportes. Então, por exemplo, quando Conde e César Maia se duelaram entre si, ninguém sabia até a véspera, até o dia, quem venceria. Se era César Maia ou se era Conde. Por quê? Porque o César Maia
iniciou o projeto da linha amarela, mas foi Conde que inaugurou. Eduardo Paes, todas essas mudanças no transporte influenciaram nas respostas das pessoas também. E aí eu percebi que é interessante, todo mundo, as políticas dos governadores, daqueles que querem se eleger, sempre estão focados em educação, saúde, transporte. Mas a educação e a saúde não é uma coisa que a gente vê e não é imediata. O transporte, por mais que a gente tenha obras e que a gente incomode, automaticamente, no momento em que ele é colocado em prática, né, ele efetivamente funciona, ele provoca uma mudança completa no espaço e na mobilidade das pessoas. Então, os governantes, as pessoas que votam, elas têm muita memória de um governo quando se pensa em transporte. É muito interessante isso. Não estou dizendo que é todo mundo, tá, gente? Mas é o maior número de pessoas. E aí, eu fui perguntar também para as pessoas que estão relacionadas a turismo. Se elas olhavam, se aquele político, elas acreditavam se eles representavam as pessoas na área do turismo segmento. E aí foi engraçado que as pessoas que trabalham com turismo não se preocupam com a estratégia ou com o projeto de governo se ele for vencedor, né? Quem se preocupa com a política de turismo é quem não atua no turismo. E aí eu fui tentar, eu não tive como comprovar isso, né? Para mim, eu entendi assim, pensando do ponto de vista que eu sou do turismo, nós do turismo entendemos que o turismo ele é uma consequência de uma série de outras políticas que são necessárias. Então, a gente precisa que outras políticas sejam atendidas para que a gente tenha um desenvolvimento do turismo, a consolidação do turismo. E as pessoas que não trabalham com turismo, aí é uma hipótese minha, né? Mas aí eu cheguei numa outra questão, que era uma hipótese que eu queria saber mesmo, assim que eu comecei a estudar, que é qual a solução que a gente tem para o turismo? Porque eu falei sobre coligação, mas qual a conclusão que eu cheguei? O que eu vi? Nós temos hoje eleições realizadas a cada 2 anos. Então, eu tenho o mandato de 4 anos, né? Se eles não estiverem mudando isso, ainda se discute. Mas eu tenho mandato de 4 anos, só que eu tenho eleições de 2 em 2 anos, porque em um momento eu tenho de prefeitos, daqui a 2 anos eu tenho governadores e presidente. E aí, o que acontece? Quando o prefeito assume, ele tem que decidir qual é o grupo que vai trabalhar com ele. Inclusive o grupo que trabalha na área do turismo. Quando o governador entra, ele vai fazer a mesma coisa. Cada mudança de governo, não estou falando de governador ou de prefeito, cada vez que muda um deles, eu preciso ajustar o trabalho. Então, eu fui eleita hoje prefeita e eu tenho uma equipe. Daqui a 2 anos, aí essa equipe ela vai ter que se ajustar com a equipe do Estado que foi eleita 2 anos atrás. Então, esse tempo de ajuste leva mais ou menos quase 1 ano. Só que depois de 2 anos, eu tenho um novo governador entrando com uma nova equipe. E aí eu preciso de um novo período de ajuste. Então, eu tenho, num período de 4 anos, 2, eles são deixados para ser ajustes. Então, eu estou dizendo, na verdade, que uma política, ela a cada 4 anos, 2, ela fica paralisada, fazendo ajustes entre a política existente, tá? Eu não estou dizendo que vai mudar tudo, mas eu tenho que ver o que estava acontecendo, qual é a minha diretriz agora, como é que eu posso, de novo, fazer esse acordo, tá? Então, e aí surge, né? Qual a relação política disso? Como é que a gente pode solucionar? É eu ter um agente que atue transfederalmente, ou seja, pode ser concurso público, ideal, porque eu não tenho ninguém relacionado, ligado a nenhum partido político. E esse agente, ele vai estar responsável por conduzir as políticas determinadas pelas equipes dos governadores, dos prefeitos, dos líderes, e responsável por fazer essa transição de maneira menos danosa para a política de turismo. Basta saber se eles vão aceitar a minha sugestão, né? Bom, está chegando ao fim. Eu queria fazer muito mais perguntas,
mas a gente fez essa proposta de fazer esse bate-papo mais rápido, para que não fosse tão cansativo. E eu vou fazer uma última pergunta, depois a gente até abre, acho que vocês devem estar querendo fazer alguma pergunta também, né? Já que eu me diverti bastante aqui, né? Espero que... Mas eu vou fazer uma última pergunta. Priscila, depois de tanto tempo fazendo essa pesquisa, a gente sabe que não é fácil, começa, vai para a banca, às vezes a banca não aceita e muda, repensa. Tem muita gente que se sacrifica junto com a gente. Você gostaria de agradecer a alguém em especial? Então, primeiro eu preciso agradecer a Deus, porque sem Ele eu não conseguiria. Desculpa. Depois que o livro estava pronto, eu fui ler o livro. E eu falei assim, eu não acredito que eu escrevi isso tudo. Eu não acredito que eu consegui, né? E aí a gente repensando, quando eu fiz doutorado eu estava grávida. E eu tive filho no doutorado. E não é fácil, né? Mãe de primeira viagem. Então, tinha essa questão. Mas assim, Deus me segurou, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus também pelo marido que Ele me deu. Porque quantas vezes eu em casa estudando ou fazendo escrevendo a tese na época, né? Meu marido saía de casa com o Miguel para que eu pudesse estudar. Quantas noites em claro, tem uma mesa na minha casa que era da varanda, eu botei dentro da sala com uma luz em cima. E quando eu terminei, eu falei, tira isso daqui que eu não quero nem olhar essa mesa. Porque era como eu me sentia bem ali, né? Então foram noites em claro. Então eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que Ele providenciou tudo, né? Providenciou meu marido, providenciou pessoas ao meu lado. Tem uma colega do curso, né, que é a professora Erli, que ela foi minha colega de trabalho, de sala. E quando eu achava que não tinha mais solução, que eu estava desesperada, ela falava assim... Ela me falava coisas que eu tinha falado para ela. Então, tipo assim, eu dava força a ela. Aí, quando eu esmorecia, ela falou, não, porque você falou isso. Então, assim, ela me deu força para isso. Eu tenho que pensar na minha família também, né? Meu sogro e minha sogra ficaram com meu filho quando a gente foi para Portugal para apresentar, para qualificar. Da primeira vez, da segunda vez, meu pai também ajudou meu marido ficando lá em casa com meu filho, que aí eu fui sozinha. Então, assim, os meus colegas da faculdade, porque eu lembro que uma vez tinha uma reunião, eu falei para o meu diretor, pelo amor de Deus, eu preciso terminar isso. Então, eu acho que é uma soma, não tem uma pessoa. Eu acho que Deus colocou pessoas ao meu lado em momentos específicos, me deu a sabedoria naquele momento que eu precisava para que eu conseguisse escrever, né? Eu tenho os meus alunos que eu adoro, eles sempre fazem perguntas e que me deixam intrigadas. Às vezes eu nem sei o que eu vou responder, mas depois eles fazem com que eu pense, né? E eu acho que não é só isso. São efeitos multiplicadores que acontecem. Então, ter o livro foi lançado, no fundo, gente, eu não tive nenhum interesse. Falei, que eu vou lançar livro, tá lá. E os meus colegas da faculdade, não, nós vamos fazer. E a Diana, a Paola, que tinha se apresentado, o professor João, que está aqui, que é meu diretor, que eu perturbo muito a vida dele. E não, vamos fazer, nós vamos apoiar. Então, assim, eu acho que não é uma pessoa, né? A professora Valéria, que é uma amiga, ela fez... Eu não sei se foi fácil a apresentação, Valéria, o que foi? Eu sempre me confundo. A Valéria, gente, ela é uma mulher muito ocupada. Vocês não têm noção, 2 filhos pequenos, e ela leu tudo, ela fez, sabe, a apresentação com muito carinho, inclusive a parte de trás do livro é parte do que ela escreveu. Então, e ela está aqui, né? Na banca, inclusive, quando eu fui apresentar em Portugal, alguém falou assim, nas arguições, eu até contei para ela, não, porque você estudou na época de Vargas, porque a autora Lima era o trabalho da Valéria. E assim, eu sabia do trabalho dela. E na véspera eu não lia, porque eu já estava tão atarefada. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim,
Não acredito que eles me perguntaram sobre isso, porque às vezes as pessoas olham pra gente e acham que nós somos pessoas do outro mundo, né? Nós sentimos dores, nós sentimos frio, nós choramos. Então, assim, eu agradeço e agradeço a vocês, porque tem muitas pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que têm carinho por mim, trocaram um dia de trabalho, trocaram seus afazeres para poderem estar aqui, tá? Bom, pessoal, é que a gente se emociona também na academia, né? Que bom. Porque é feito para isso, né? Aliás, a Valéria está cotadíssima para ser a nossa próxima convidada, né? Então já fica aqui uma dica. Aliás, a gente colocou ali na frente uma listinha para quem quisesse participar do nosso mailing, receber os próximos convites, né? Porque quem já veio é convidado mais especial, né? Então, fiquem à vontade. E agora eu quero abrir para perguntas. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu sei que o tema é muito complicado, mas acho que a Priscila descomplicou bastante para a gente, né? Eu queria parabenizar a professora Priscila, a professora Diana, a professora Paola por essa iniciativa maravilhosa, agradecer também ao Bizu Bizu e perguntar à Priscila se o fato desse pacto entre os três entes, né, possibilitados pelos governos do Eduardo Paes, do Sérgio Cabral e do Lula, também não representou a derrocada do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que é o estado que mais sofre com a crise econômica, né? A perda de royalties, toda a corrupção envolvida. Será que essa união, se proporcionou tanta coisa, também não foi responsável pela derrubada da cidade do estado do Rio de Janeiro? Bem, minha pesquisa tinha terminado no primeiro mandato do Eduardo Paes, então não se previa, né? Mas eu concordo, Valéria, porque por ter a coligação, foi o que eu falei, quando você não tem coligação, você tem que submeter um projeto, um edital, e você tem que cumprir aquele projeto, porque ele é verificado. Se você não cumprir, o dinheiro é devolvido. No caso, quando você tem a coligação, você faz o que você quer, então você não sabe o dinheiro que entra, para onde vai o dinheiro. Eu acredito, não fiz pesquisa sobre isso, mas baseado no que eu tinha escrito até a parte da coligação, eu creio que o nosso problema hoje no Estado é a consequência da união entre os três entes. A importância da gente ter a oposição, né? Que a gente até comentou isso, né? Que direita e esquerda no Brasil não existe mais, né? Então, a direita e a esquerda, tem um autor que foi o primeiro que eu vi na minha vida sobre política, que é o Bobbio. Ele tem um livro falado assim, direita ou esquerda, alguma coisa assim. É esse nome, Valéria? É, né? Direita e esquerda. E ele fala, não existe direita e esquerda. Direita é quem está no poder e esquerda é quem é oposição. Só que hoje a gente não tem oposição. Quando você tem várias coligações, você tem... a oposição é mais um jogo político do que uma real oposição. Tem mais alguma pergunta? Bom, boa tarde a todos. Parabenizar essa iniciativa do Departamento de Turismo, né? Aqui eu representando o departamento. Parabenizar a professora Diana pela condução desse projeto, né? E parabenizar a professora Priscila, né? Pela brilhante explanação aí em relação ao livro. E eu queria só fazer uma pergunta, professora. Quando se fala na parte da política do turismo, você olha dentro do seu livro, não sei se você tratou alguma coisa em relação ao Ministério do Turismo, a importância do Ministério do Turismo em relação à definição de diretrizes de política do turismo para estados, para municípios. Mesmo eu entendendo que, na verdade, o município é onde acontece, tá? Onde acontece o turismo. Como é que você vê, será que seria para um próximo livro, como é que você vê a participação do Ministério em relação à definição de diretrizes de políticas para o turismo de estado e município? No livro, quando eu cheguei na parte do turismo, eu tive que ver de onde vinham as diretrizes. Então, na verdade, eu não comecei com o Ministério.
antes do Ministério, eu já vinha acompanhando de onde estavam as diretrizes, a partir de qual ministério se encaixava. Inclusive, tem um período que foi do PNMT, que era um programa de governo, que não era do Ministério, e que o Rio de Janeiro, ele perdurou esse programa por 8 anos, 2 mandatos, na época do Fernando Henrique, e na primeira parte dele, nos primeiros 4 anos, o Rio de Janeiro não entrou nesse programa por uma questão política, porque o Rio era oposição, o governo do Rio era oposição ao governo federal. Então, como a Secretaria do Estado vai partindo, né? Então, lá Ministério, Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais. Esse programa vinha uma diretriz federal, passava pelas Secretarias Estaduais e depois se ramificava nos municípios. Na época, o governo estadual não tinha parceria com o governo federal, então ele criou uma metodologia diferente. E aí o Rio só vai entrar no segundo período, no segundo mandato, na época do Fernando Henrique, que foi o segundo momento do PNMT, porque o Rio percebeu, como outros locais, aí eu falo Estado, o quanto ele tinha perdido, ele tinha deixado de ser beneficiado por causa dessa diretriz. Agora, o Ministério, ele surge, ele é uma consequência, uma necessidade mesmo no nosso país, mas eu observei também que não necessariamente essa diretriz, porque assim, a gente teve política 2003, 2007, 2007, 2010, e aí nós ficamos sem política 2011, 2013. E aí eu acabei observando que, embora exista uma diretriz, e que essa diretriz é importante, a coligação partidária, os interesses partidários ou pessoais de quem está no poder, muitas vezes ou passam por cima dessas diretrizes do turismo, ou não se incomodam dela existir ou não. Então, por exemplo, na primeira parte que eu estava tentando defender, né, o transporte aquaviário, toda a discussão sobre transporte aquaviário foi realizada no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e para ser implantado na cidade do Rio de Janeiro. Mas o projeto que vingou, quando foi implantado em Salvador, porque o governante que estava em Salvador tinha ligação direta com o governo federal. E aí optaram por botar o projeto na Baía de Todos os Santos, não na Baía aqui de Guanabara. Embora aqui tivesse maior potencial. Então, mais uma vez, é importante ter diretrizes? Sim, mas as coligações, os acordos, eles passam por cima. Eu não pretendo fazer outro livro com esse tema, professor. Mas tem alunos aqui, quem sabe? Bom, pessoal, eu quero agradecer muito, dizer de novo que esse é o segundo evento do Núcleo de Pesquisa da Faculdade de Turismo e Hotelaria, que o nosso objetivo mesmo é divulgar todos os trabalhos que estão nascendo aqui dentro da faculdade ou que estão sendo apoiados pela faculdade, pelos nossos professores. E hoje nós entrevistamos a Priscila e falamos de política. Mas o próximo Diálogos vem com novidades, a começar pelo nome. A gente entendeu que a gente vai mudar para FTH em Foco, porque é um nome que fala mais do que esse projeto, né? Que é colocar realmente os estudos, as pesquisas que nascem na Faculdade de Turismo e Hotelaria em foco. E vocês são, claro, nossos convidados especiais desde já. Cada edição nasce com um tema diferente, os temas são bem diferentes e tá sendo bem recebido, é um prazer muito grande para a gente. E falando em parceria, já que parcerias são tão importantes, nessa edição a gente contou com o apoio da UniTV e a gente espera que essa parceria perdure. É uma parceria que nos é muito cara. E com a parceria do Bizu Bizu, que continuamos com a parceria aqui desse local, além do apoio, evidentemente, da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Gostaríamos de agradecer muito por todos e dizer que em breve todos vão receber o link para a gravação desse evento, né, o link da UniTV, via e-mail, quem deixou o e-mail, para assistir, curtir, compartilhar, convidar pessoas para vir para o próximo. Vou lembrar
que o livro Federalismo e Turismo no Brasil está à venda aqui na Livraria Blogs, aqui do lado, e sempre que possível a gente vai colocar os livros com algum desconto à venda durante o evento. Muito obrigada mais uma vez e boa noite.